Tem uma pergunta aqui, que é a pergunta que o senhor chegou a fazer um breve comentário aí, passando lá pelo Gênesis, e aí eu vou fazer então essa pergunta que a Mayara formulou, que é a seguinte: lá no Gênesis, sobre a criação, no primeiro dia, foi feito a luz. Deus disse, né, faça-se a luz, e a luz se fez. E lá no quarto dia, aparece Jesus fazendo as luminárias. As luminares. Seria, no caso, o sol, a lua. E aí, então, de que luz se trata essa luz lá do primeiro dia? Se os luminares só surgem no quarto. Isso, se os luminares aparecem somente lá no quarto dia. Então, que o senhor comente e esclareça aí essa questão da luz do primeiro dia. Pois é, aí temos um pequeno, grande pedregulho, e então, antes de responder diretamente à pergunta de Mayara, vou dizer um pouquinho o que exigem de nós esses primeiros capítulos de 1 a 11 do Gênesis. Vou dar umas pinceladas para nos situar antes de entrar nesse primeiro relato da criação. Como podemos perceber, hay varias perguntas aí que podem vir, mas temos que ver um pouco o conjunto, porque senão não conseguimos de explicar um pouco tudo isso, né? Então, primeira pincelada, esses primeiros 11 capítulos de Gênesis, de 1 a 11, eu estou falando desses primeiros capítulos, viu? Para entendermos esses capítulos, temos que ter presente no contexto que surgiram. Esses capítulos de 1 a 11, a redação desses capítulos, ou vamos dizer assim, foi acontecendo lá no contexto da Babilônia, lá no tempo do desterro de 587 a.C., por aí. E aí o que acontece? O que acontece é o seguinte: lá na Babilônia temos os grandes mitos. Lembrem que Babilônia tem uma história muito grande, 2.000, 3.000 anos antes de Cristo. Então, quando chegam lá, temos aí todos os mitos de criação na Babilônia, e o povo de Israel se vê confrontado com toda essa grandeza de Marduk, o deus principal do panteão babilônico, e depois com todas aquelas celebrações do Ano Novo, etc., etc., né? Então, aí aparece uma confrontação. Por um lado, há uma influência, Mayara falava exatamente essa palavra, temos uma influência dos mitos da Babilônia a respeito de esses textos simbólico-míticos do Gênesis. Sem dúvida temos uma influência, mas não, a palavra influência não explica toda a complexidade desses capítulos. Temos uma influência, sim, mas a influência é mais sobre os elementos que, vamos dizer assim, que configuram o texto, e sobre a finalidade. Vamos ver que aí nesses capítulos de 1 a 11 de Gênesis, temos uma leitura teológica que se contrapõe aos mitos da Babilônia. Então, vamos ver. Primeira coisa, a questão do capítulo 1, vou me reduzir agora, me centrar ao capítulo 1 de Gênesis, o primeiro relato que vai até o capítulo 2, versículo 3, né? Então, aí temos, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Então, vejam aí, essa frase, que é tão simples, mas essa frase foi dita depois de muita reflexão, de muita confrontação com os mitos da Babilônia. E vou explicar um pouquinho essa frase a partir dessa... Ver aqui o texto, né? Aqui, onde é que está o início?
Está aqui. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Assim inicia este relato. E, como digo, como pano de fundo temos os mitos da Babilônia. Os mitos também do Egito, de outros lugares, de Ugarit, etc. Mas, sobretudo, os mitos da Babilônia. Essa frase tão sencilla, Deus criou o céu e a terra. Aí temos o verbo criar, em hebraico, bará. Bará é o verbo usado exclusivamente para Deus. Aí aparece com o nome de Elohim, um plural de plenitude, e Deus criou, e esse criar se refere àquelas obras maravilhosas de Deus, como é a criação do mundo, como é a criação do ser humano, como é a libertação do Egito. Esse verbo bara aparece 36 vezes, vou repetir, aparece 36 vezes no Antigo Testamento. E o sujeito desse verbo não é o ser humano, mas é Deus, que faz obras maravilhosas, como é a criação, como é a libertação do povo, seja do Egito, seja depois da Babilônia, etc. Né? Ora, a terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam o abismo e um vento de Deus se movia sobre as águas. Este relato tão simples está contraposto, prestem atenção, ao início dos mitos da Babilônia. Os mitos de criação de Babilônia se dão em uma grande luta de deuses, de brigas, onde o vencedor, no caso Marduk, acaba matando todos os outros deuses ou colocando todos eles a serviço de trabalhos, etc., etc., como castigo. Vejam que aqui não temos uma luta de deuses, vemos aqui Deus que disse. A primeira coisa, antes de responder à pergunta, vejam, às vezes as nossas perguntas nos impedem, são como aquela árvore que nos impede ver o bosque, né? Então, vejam aí, todo este relato convidaria vocês, né? A Mayara também, a Raquel, a todo mundo que está participando hoje da nossa live, né? Então, a ler esse relato maravilhoso. Um grande especialista em Bíblia, Hermann Gunkel, ele disse que em todas as cosmogonias e teogonias lá do Oriente Antigo, não existe uma página como este primeiro relato do Gênesis. Então, é uma página maravilhosa, estruturalmente perfeita na sua descrição, etc., etc., né? Do ponto de vista narrativo, etc., do ponto de vista literário, né? Vejam aí, temos Deus disse, versículo 3. Aí é o ponto que Mayara já nos chama a atenção para entrar. Mas antes de entrar aí, eu quero salientar que temos 10 vezes a palavra Deus disse. Então vejam que não há nenhum trabalho de Deus, tudo acontece pela sua palavra. Deus disse e aconteceu, como diz o Salmo 33, versículo 9. Deus disse e aconteceu. Deus mandou e existiu. Então, a palavra poderosa de Deus e não briga de deuses ou de outras coisas. Então, vejam aí, por um lado, há uma semelhança na estrutura, que eu vou falar agora, mas há uma grande contraposição na mensagem, etc. Mensagem na estrutura, vamos dizer assim, superficial e formal, mas a mensagem completamente diferente. Então, esse Deus disse, a palavra criadora de Deus, palavra forte, haja luz, veja depois todas as outras afirmações, haja luz, haja um firmamento, haja águas, etc., etc. Haja luceiros, aí no dia 4. Então, vou ler o versículo 3
4 e 5. Gênesis, versículo 3, 4 e 5. Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Uma primeira coisa que chama a atenção nos 3 primeiros dias é que há uma separação, né? Ou poderíamos dizer assim, uma imagem da nossa vida concreta. Vamos supor que Marlene vai no mercantil e compra várias coisas, né? Chegando em casa, faz o quê? Chega lá na prateleira, que está vazia, e ela vai colocando as coisas no primeiro lugar, no segundo, no terceiro. Temos esta imagem de fundo, viu? Então, temos a questão da separação. Então, em primeiro lugar, como que é uma criação do espaço, e depois os espaços que vão sendo preenchidos. Essa seria uma primeira explicação para essa pergunta de Mayara. A luz separada das trevas e depois as duas luminárias do dia 4. Esse poderia ser um elemento. Outros biblistas dizem assim, né? Não temos aqui nada, vamos dizer, definitivo. Outros biblistas dizem assim, na antiguidade, o sol e a lua tinham uma função de iluminar, mas eles podiam pensar também que houvesse outra luz independentemente disso. Aí poderia ser um pouco esta explicação, mas parece mais aquela outra de espaços vazios que depois vão ser preenchidos nos dias seguintes, né? Então, haja luz, Deus viu que a luz era boa, separou-a das trevas. Veja que Deus não cria as trevas, né? Separou-a das trevas. Deus chama, vejam aí outro verbo importante neste capítulo, Deus chama a luz dia e as trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Então, vejam aí, cada ação de Deus, pela sua palavra poderosa, né? Então, vai acontecendo e Deus, vamos dizer assim, se sente bem, percebe a beleza de tudo aquilo que vai acontecendo através da sua palavra poderosa, né? A palavra de Deus é eficaz, é eficiente, né? Deus viu que a luz era boa. Aqui temos em hebraico tov, que significa bom, boa, o que significa também bonito, lindo, linda, viu? Então, as duas coisas. Temos bom ou lindo, linda, de beleza, né? Então, aí depois, no versículo 14 e seguintes, né? No versículo 14 a 19, então vejam aí, temos o 4º dia. E o que sim é importante, mas que essa primeira distinção que eu procurei esclarecer um pouquinho, né? E agora sim que é importante perceber neste dia 4º, versículos 14 a 19 do primeiro capítulo de Gênesis. Disse Deus que haja luceiros no firmamento do céu para separar o dia e a noite. Então, vejam aí, primeiro cria o firmamento e depois sobre o firmamento vai separar, né, o dia da noite. Aí, 2 luceiros, que haja luceiros vários, que lhes sirvam de sinais, tanto para as festas quanto para os dias e os anos. Que sejam luceiros, vejam de novo a palavra, viu? Prestem atenção que não está dizendo outra palavra não, viu? Está dizendo luzeiros, luzeiros, no firmamento do céu, para iluminar a terra, e assim fez. Então, a palavra de Deus neste 4º dia é que haja luzeiros para iluminar o dia, né? E assim aconteceu, que haja luzeiros, essa é a palavra-chave. Deus fez os 2 luzeiros maiores,
o grande luzeiro para governar o dia e o pequeno luzeiro para governar a noite e as estrelas. Então, vejam aí, 2 luzeiros grandes e um grande para governar o dia e um luzeiro pequeno para governar a noite e depois acrescenta as estrelas. Elas estão também aí, viu? Deus os colocou, os luzeiros, no firmamento do céu para iluminar a terra, para governarem o dia e a noite, para separarem a luz e as trevas, vejam aí de novo a separar, e Deus viu que isso era bom. Houve uma tarde e uma manhã, 4º dia. Aqui neste 4º dia, vejam que eu insisti na palavra luzeiros. Vejam que o autor, né, que então, concluindo um pouco, é o seguinte, para que vocês, como digo, isto exige um diálogo, isto exige uma confrontação, isto exige uma explanação muito maior, mas quero dizer o seguinte: Sol e Lua, em Egito, nas outras cosmogonias, Mesopotâmia, Babilônia, etc., Sol era um deus, Lua era uma deusa. Por isso que, no primeiro dia, os mitos de Babilônia começavam com a criação do Sol e a Lua, viu? Então, por isso que aparece essa luz, sem dizer a origem, viu? Então, se confrontarmos estes mitos da Babilônia, entendemos muito melhor este esquema, que continua o esquema superficial por fora, mas o conteúdo é completamente diferente. Então, vejam bem, na Babilônia, o primeiro dia era a criação do Sol e a Lua. Então, aí não aparece a criação do Sol, aparece a criação da luz, que é um conceito diferente, viu? E não diz, nem nomeia Sol e Lua. Primeira coisa, bota o Sol e a Lua para o 4º dia, e depois o 4º dia não nomeia o Sol e a Lua. Fala de luminárias, de luzeiros, que são criatura de Deus, que são brinquedo de Deus, viu? Então, no jeito de colocar essa luz no início, é contraposto ao Sol e à Lua, primeira coisa. Segunda coisa, depois de contrapor essa luz ao Sol e à Lua, que são deuses e deusas, então ele diz, no 4º lugar, vejam aí, deixa para o 4º lugar os luzeiros ou luminárias, e vejam que insiste 3, 4, 5 vezes, desculpem, que se trata de luzeiros, de luminárias, não se trata de sol, não se trata de lua. Outra coisa, quando fala dos 2 luzeiros, vejam que a lua não tem luz nenhuma, viu? Hoje nós sabemos que não tem nenhuma luz, mas nós vemos a luz refletida nela, né? Então, aí temos um modo de eles que cultuavam toda a questão astronômica e astrológica, né? E olhavam muito para o céu, para o sol, a lua, as estrelas, etc., né? Vejam que tanto o sol como a lua como as estrelas são brinquedos de Deus, não são deuses. Então, esse é o conceito fundamental, a mensagem fundamental deste texto. Então, o Sol e a Lua não são deuses, como diz a Babilônia, como também no Egito e em outras culturas do Antigo Oriente, mas são brinquedos de Deus, etc., etc. Deus cria o céu e a terra, e vejam aí que coisa interessante, céu e terra significa como título tudo o que vai vir depois, que vai dizer tudo o que está dentro do céu, o firmamento, e dentro da terra com a água, os peixes, os pássaros e tudo mais, o ser humano no 6º dia, etc., etc., né? Então, isso é importante. Podemos voltar noutro momento, porque, como digo, não, vamos dizer assim, não conseguimos destrinchar todo esse conteúdo, porque precisaríamos de 1 mês, ou 2 ou 3. Eu lembro quando o professor Jean-Louis Prato ia lá na Gregoriana com 350 páginas e explicava tudo isso. E os mitos, falava dos mitos de Babilônia, etc., etc.,
e para nós ficava assim como muito, muito distante, né? Então, como digo, há uma influência dos mitos, sim, mas há uma confrontação e há uma contraposição, um contraponto da mensagem que é completamente diferente. Então, é Deus, Elohim, que criou o céu e a terra, não foi Marduk. Então, isso brevemente, né? Então, o sol e a lua não são deuses, mas são brinquedos luzeiros de Deus. Aí poderíamos concluir essa parte dizendo como o autor, depois de uma grande reflexão em confrontação com os grandes mitos da Babilônia, oferece esta página magistral, uma página mestra a nossas comunidades e, sobretudo, aqueles povos que têm vários mitos de criação, etc., e que poderíamos aprofundar nessa confrontação, né? Como estamos fazendo um pouquinho agora, o que nós fizemos lá em Salvador, naquele seminário, em outros encontros que tivemos com o pessoal, as comunidades de Candomblé. Né? Alguma outra pergunta? E se alguém tiver mais alguma pergunta, é só fazer agora. Nós estamos a poucos minutos do final, já faltando apenas aí uns 4 minutos. É só fazer um comentário. Padre Justino já completou 70 anos, que nós vimos, e acho que ele já tem, nas suas experiências de leituras de Bíblia, ele já deve ter lido a Bíblia várias vezes. Só de vida sacerdotal, me parece, me sopraram aí, não sei quem falou, no próximo dia 22, se não me engano, que é o penúltimo sábado desse mês, ele completará 39 anos de sacerdote, de vida ordenada, de sua ordenação sacerdotal. E então, nesses 39 anos, ou podemos dizer nos seus 70 anos, certamente ele já leu várias vezes a Bíblia. Será que ele poderia nos falar, por curiosidade, quantas vezes ele já leu a Bíblia? Rapaz, agora você me pegou, viu? Você me pegou. Mas vou dizer só no final da resposta, viu? Olha, eu comecei a ler a Bíblia quando estava no seminário e todos os outros meninos, garotos, né? Porque tinham 12, 13, 14 anos, né? Então eles liam, aos domingos tínhamos tempo livre. Aí eu não tinha livro para ler e eu lia a Bíblia. E lia o profeta Jeremias. Pronto. Aí eu lia o profeta Jeremias e fui para frente. Um dia, eu tinha uma dúvida se ser missionário ou não ser missionário, fui perguntar ao padre Antônio Ellinger. Digo, olha, tenho uma pergunta na minha vida que quero resolver. Tenho ou não tenho vocação? Se tenho, vou para frente. Se não tenho, pego a mala, vou para casa. Simples assim, viu? Aí vou lá, bato na porta do padre Antônio Ellinger e coloco a minha pergunta. Quem disse que ele usou o verbo ter ou não ter? Ali usou o verbo ler. Vai e leia os profetas. Vai e leia a vocação dos profetas. Pronto. Aí eu fui, li a vocação dos profetas e veja onde cheguei, viu? Cheguei a Manaus. Portanto, conclusão, não leia nos profetas, não leia na vocação dos profetas de Jeremias, Isaías, Miqueias, não leia não. Veja, eu saí lá do meu povoado e cheguei aqui a Manaus, viu? Segunda coisa, eu gostava de ler o Evangelho de Lucas e nunca tinha pensado trabalhar o Apocalipse. Estando em Salvador, vou comentar isso aí para colocar brevemente, porque você colocou toda a minha vida aí para cima do tapete, né? Vamos falar outro dia, né? Então, aí eu fiz um curso de fé e vida para 100 catequistas e outro curso em paralelo para 80 animadores. Ao concluir esse curso, aí os participantes avaliaram o momento e depois perguntei o que eles queriam. Se formaram 28 grupos e somente disseram uma palavra: Apocalipse, Apocalipse, Apocalipse. Aí Justino estava, naquele momento, estava assim, apoiado na parede. Digo, olha, vocês me pegaram, viu? Entre a espada e a parede, viu?
porque eu não tenho resposta para vocês. Eu não tenho coragem para dar um curso para vocês agora sobre Apocalipse. Digo, estou perdendo tempo. Aí fiz o quê? Preparei a equipe de animação bíblica durante 6 meses. Passaram 2 anos e eu disse, olha, tenho que dar uma resposta. Aí fui na Paulus, fui em Paulinas, fui nas Vozes, e aí pronto comprei 5 livros sobre Apocalipse e ofereci à equipe de animação bíblica. Podemos dar o curso? Nos preparamos 4 encontros, depois damos o curso. Moral da história, aí demos o curso na Matriz, de Pau da Lima, Nossa Senhora Auxiliadora, foram 180 horas para 70 adultos e 10 crianças. As crianças também participavam. Depois, no segundo setor, Sussuarana, aí vendo que as crianças participavam e ajudavam, aí convidamos as crianças a participar. E tivemos 150 jovens e adultos e 75 criancinhas também que participavam, viu? Então, moral da história, foram 360 horas sobre Apocalipse. E aí aconteceu o quê? Eu fui para a Espanha, lá para animação bíblica missionária, e eu comecei a fazer a tese de doutorado sobre Apocalipse, que eu não pensava, viu? Então, aí trabalhei o Apocalipse durante 10, 12 anos. Então, isso aí, quantas vezes eu li a Bíblia? Acho que não vão ficar muito satisfeitos, não, porque minha resposta é 0, 0, 0. Assim, resposta de ler a Bíblia toda seguida. Não, eu ainda não li, viu? Por quê? Porque quando, vou dizer um pouco o meu modo de ler. Em 2004, estive na Itália numa caravana da paz. Eram 3 caravanas, que saíam 2 do norte e outra do sul, e nos encontrávamos na parte de Nápoles, etc. Aí aconteceu o quê? Em Turim, eu encontrei um livro sobre os Salmos. Aí pronto, comprei um livro, 2004, 2005, 2006, eu estudei por minha conta, e depois, 2006, 2007, 2008 e 2009, fizemos 3 anos sobre os Salmos, com 3 horas diárias semanais, todas as segunda-feiras, na nossa comunidade de Barcelona, de Feliu e Codina. Então, esse foi o caminho. Depois, também Lucas. Para dizer Lucas, fizemos na comunidade de Feliu e Codina, comunidade dos comunianos de Barcelona, depois no grupo missionário de Horta, depois fizemos no grupo de Lesseps, e depois nos cursos que eu tinha em outros lugares. Então, foram 3, 4, no CEP, Centro de Estudos Pastorais. Então, por exemplo, em Feliu e Codina foram 3 anos, grupo missionário outros 3 anos, em Lesseps outros 3 anos, e depois sobre Atos outros 2 anos, etc. Sobre Marcos foram 3 anos com os jovens. Então, vejam aí, então eu leio assim, e um livro, 2, 3 anos, depois passo a outro. Por exemplo, agora estou com o ano passado trabalhei bastante o livro de Mateus, que desafia muito, porque tem que ver de um ponto de vista global. Então, assim, ler a Bíblia completa desde o início até o final. Ainda estou lendo a primeira parte, viu? Ainda não cheguei até o final, e também não estou preocupado, né? Por exemplo, os Salmos foram 3 anos. Depois, por exemplo, sobre Isaías foram outros 3 anos que trabalhamos em grupo. Sobre o livro de Daniel, outros 3 anos. Sobre o livro de Apocalipse foram 2 anos. Então, assim, a gente vai aprofundando, entra nesse oceano da Bíblia e vai navegando pelos vários rios, pelos vários lugares, e descobrindo esse alimento, essa água viva que sacia a nossa sede, como diz o Salmo 41, 42, ou 63, ou diz Jesus no Evangelho: quem tenha sede, venha a mim, e rios de água viva brotarão do seu seio, né? Então, esse é um pouco o meu jeito de ler. Quando alguém me provoca com uma isso, vou leio 2, 3 semanas, 4 semanas, estudo, confronto várias Bíblias, né? A Bíblia do Peregrino, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia da TV, por exemplo, a Bíblia da TV, ou na Nova TV, eu confrontei um pouquinho este texto de Gênesis, mas, por exemplo, em lugar de dizer criou, diz iniciou a criação, onde aparece um pouco mais diluído esse elemento do verbo bará, né? Então,
e as traduções às vezes não nos ajudam, né? Mas por aí vamos caminhando com os grupos, os vários grupos. Eu gosto de acompanhar os grupos, então eu vou aprofundando novas dimensões na medida em que vamos caminhando. Agora, por exemplo, o Evangelho de Marcos, para mim, está sendo uma beleza, estamos descobrindo coisas e coisas muito bonitas, etc. Né? Então, para concluir com Marcos, e o destaque, a sogra de Pedro. A sogra de Pedro, nós geralmente lembramos que ela foi curada. Foi curada, claro que sim, por Jesus, né? Mas o que ela fez? Ela fez a coisa fundamental do Evangelho, servir, o serviço. Entrou na dinâmica do serviço. Apenas foi curada, diz que uma tradução, serviu a Jesus, ou serviu a Jesus e aos outros que estavam com ele, os apóstolos. Vejam o que diz Jesus, capítulo 10, eu não vim para ser servido, mas para servir. E aí temos esse exemplo da sogra de Pedro, e mais adiante, capítulo 14, temos aquela mulher que unge Jesus para a vida. E todos os discípulos estão criticando, e Jesus disse, deixem ela, que essa loucura de gastar o dinheiro de um ano inteiro, né? 300 denários era o trabalho de um ano inteiro, disse, bem, vale a pena. E esse gesto dessa mulher, vejam aí que coisa linda para as mães, esse gesto dessa mulher vai ser lembrado em qualquer parte onde o Evangelho seja anunciado. Marcos, capítulo 14, de 1 a 9. Então, leiam esse texto maravilhoso. E depois, no capítulo 7, aquela mulher sirofenícia que diz a Jesus, venha curar minha filha. E Jesus disse, deixa para lá, disse, primeiro temos que dar o pão para os filhos. Aí a mulher, valente, diz, sim, mas os filhinhos também comem as migalhas que caem da mesa das crianças, né? E aí Jesus disse, mulher, pela tua palavra, grande é a tua fé, vai para casa, a tua filha está curada. Diz que quando foi para casa, a sua filha estava na cama, tranquilamente dormindo, viu? Então, temos aí esses três destaques. Primeiro capítulo de Marcos, versículo 29 a 31, a cura e o serviço da sogra de Pedro. Capítulo 7, esse exemplo maravilhoso da mulher sirofenícia, que faz compreender a Jesus novas dimensões, né? E depois, capítulo 14, versículo de 1 a 9, aquela mulher na casa de Simão, o leproso, né? Talvez aí há uma série de coisas que nos chamam a atenção, mas que entra e diz que com um frasco de alabastro de grande valor, de nardo puro, né? Que valia 300 denários, né? Imaginem quase o salário de um ano. Então, a unção de Jesus para a vida, e depois as mulheres no capítulo 16, que vão a encontrar o Cristo no sepulcro, mas recebendo o anúncio da ressurreição, vão e digam aos discípulos e a Pedro que ele vai diante de vocês a Galileia. Então, temos aí várias dimensões, vários focos luminosos, que depois vamos retomar também nos próximos dias, antes de passar ao a segunda porta de entrada, que vai ser Lucas e Atos, mas ainda ficaremos um dia ou um encontro 2 sobre Marcos. Releiam um pouquinho esse Evangelho de Marcos e vejam, perguntem, mandem suas pérolas que descobriram e tudo isso, né? Então, para amanhã já, concluindo o nosso encontro de hoje, que tenham um dia muito feliz, todas as mães, e que as lágrimas que, de repente, como dizia Raquel, tiveram que, assim, lágrimas que são a linguagem do coração, que sejam assim, vamos dizer assim, encontrem o consolo desse Deus que nos ama, que quer vida para todos e que quer que nós todos estejamos engajados. E com a palavra de Raquel, pensamos que o Senhor da vida, o Senhor da missão, cuide de cada um de nós que estamos aqui na live, cuide das nossas vidas, cuide de todas as mulheres
que estão aí no primeiro escalão enfrentando tantas dificuldades aí, seja que esteja na parte da saúde ou em outras situações, e depois todas as comunidades também, que estão também aí sendo solidárias. Vejam aí como, neste momento, a solidariedade é a palavra-chave. Ou nos salvamos todos, ou senão o risco é grande para todos, viu? Vejam aí a Índia, neste momento, que está passando um momento muito difícil, né? Mas, por outro lado, está construindo vacinas para o resto do mundo, né? Então, que tenhamos esta atitude solidária e esse coração de mãe que cabe sempre mais um, mais dois, mais três, mais quatro. Aí estava vendo hoje pela manhã, com isso concluo, um exemplo muito bonito que apareceu lá, acho que foi na cidade do Rio, uma pessoa, uma psicóloga, etc., conversando com outras amigas, descobriu que tinha crianças que tinham perdido os pais, o pai e a mãe. Então ela disse, bom, vamos fazer um mutirão, criaram aí um grupo e em 2, 3 dias apareceram 400 pessoas e uma destas famílias, que já tinha 2 filhos, assumiu 3 filhos mais. Disse, mas agora como é que eu vou fazer? A casa não aguenta, não suporta tudo isso. Aí deram um jeito para que essas crianças que perderam os pais tenham uma família e vejam aí mães de coração grande, que a casa é pequena, mas entra todo mundo. Um abraço, continuemos aí aprofundando esse Evangelho de Marcos, que tem tantas novidades, tanta riqueza para nós, para as nossas comunidades e para a salvação deste mundo, para que entrem e acordem, sobretudo, algumas pessoas que andam por aí perdidas, andam por aí sem rumo na vida e fazendo, às vezes, retórica em vez de sair ao encontro com as vacinas. Um abraço, tenham um dia muito feliz para amanhã, para todas as mães, e que Deus nos abençoe a todos. Também um abraço especial para a Gabi, essa amiga baiana, né? Então, que não quis aparecer aí, mas que mandamos um abraço também para ela. 16 anos, olha aí que juventude. Almiro colocou 39 anos de padre, olha aí que coisa, 70 anos de juventude, ele colocou tudo aí em cima do tapete, viu? O próximo dia vou colocar também eu, viu? Vou te contar. Um abraço, tudo de bom. Tá bom. Tchau, padre. Um abraço. Padre Tchau Justino, um abraço, foi muito bom. Tchau para vocês. Feliz Dia das Mães para as moças. As moças novinhas igual eu. Tchau. Temos aí, Márcia, temos a Mary, temos a Alice, lá do Maranhão, Sueli, Raquel, lá de Salvador, tínhamos aí também Juan Carlos de Madrid, e Nossa Senhora aqui, a nossa família é grande, viu? Que bom. Almiro, sua palavra final. Amém. Bom final de semana para vocês. E feliz Dia das Mães. Deus abençoe a todos. Obrigada. Obrigada a todos. Tchau. Isso, não contem para ninguém que temos o canal Justino 70, viu? Não contem para ninguém, viu? Eu já espalhei para tudo quanto foi de zap. Mas isso não se faz, Marlene, que coisa feia. Isso não se faz, viu? Não contem para ninguém. Um abraço, tudo de bom, viu? Tchau, tchau. Um abraço. Feliz Dia das Mães para todas. Tá, tchau.